Tem um ponto interessante também, Emílio, que no segmento de construção civil é muito importante, que é a construção de relacionamentos, né? Relacionamentos. Então, cada vez mais a gente tem visto as marcas tentando se relacionar com o seu público-alvo, né? Seja pelo digital, seja pelo offline, né? Se a tua empresa está no varejo ali, ou de alguma forma no B2C, ela quer se aproximar do consumidor, né? E ao mesmo tempo a dificuldade de você ganhar atenção, né? Hoje é muito difícil você ganhar a atenção do teu público-alvo, né? Então, você vai fazer uma reunião hoje, uma reunião de 1 hora, é uma loucura de tempo, sim, né? Sim. Hoje você vai ver um anúncio, aquele anúncio tem 1 minuto, já é uma eternidade, sim, né? Um vídeo de 3, 4 minutos já é longo. E eu queria entender a tua percepção, Emílio, sobre o papel do marketing na construção de relacionamentos, né? Quando uma empresa como a nossa, né? Uma empresa como a CEEL, ela constrói uma credibilidade, ela constrói uma referência, né? E ao mesmo tempo ela vem precisando se relacionar com o cliente, às vezes mesmo antes do cliente ser cliente dela, né? Sim. Numa fase de comercialização, você já tem que ter uma proximidade tal para entender o projeto do teu cliente, entender o nível de investimento, entender o que ele vai fazer com aquele ativo dele, né? E ele ainda nem é seu cliente, talvez, né? Ele é seu prospect, né? E a gente tem visto muito em se falar de esteiras de relacionamento, jornada do cliente, antecipação da jornada de compra do cliente, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre relacionamentos e essa era digital, né? Como é que o marketing pode contribuir, com uma empresa como a CEEL e outras tantas. Então, bom, vamos lá, né? Lembra que eu falei do Kotler, de 1, 2, 3, né? Uhum. 1.0, 2.0. O 4.0 ele volta a falar justamente isso, né? Que é a era do relacionamento e a era do humano. Ou seja, a chuva que a gente está tendo de digitalização, de desumanização, ela pode vir a se reverter. E acho que num processo de B2B, né, que a gente está falando de B2B aqui, é muito importante a gente ter, que é claro que tem um processo decisório por trás, que ele é mais racional do que o processo do consumidor, né? Que uma vai compra comprar um mais sabonete e tal. Tem um processo de decisão, tem uma análise, tem uma concorrência, tem todo um aspecto racional. Mas é uma pessoa também. Ele também é uma pessoa, né? Então a gente tem que tentar humanizar isso o máximo possível. Estou falando assim o que vem, né? Não, hoje eu acho que já está muito bem mapeado esse processo em termos... Tem ferramental para isso acontecer, né? Da gente saber como é que ele está, o momento dele, o momento de renovação do contrato dele. A gente tem todo esse processo mapeado. E tem ferramental para isso, né? E você tem várias políticas de comunicação para isso acontecer com ele. Então é possível fazer isso. Isso é obrigatório fazer. Mas o lado que vai puxar um pouquinho é a volta ao contato pessoal. Aí vou dar exemplos só para, né, quem está ouvindo tentar ficar mais claro, né? Eu trabalhei muitos anos no Grupo Amil, né? O Grupo Amil tinha um lado muito B2B, que era o quê? As empresas, né? Sim. E o RH da empresa, ele para contratar um plano de saúde de uma empresa com 5 mil funcionários, tudo cara, é um terror, né, meu amigo? Porque plano de saúde lida com vida, né? Uhum. Se o cara não for atendido na hora que ele precisa, é um drama, né? Sim. Então o que o cara precisava confiar em você, né? O RH precisa confiar, ele não pode... Ele não vai contratar o mais barato, assim, só, ele está pressionado para isso. Mas ele tem... Porque vai ficar sob a responsabilidade dele. Pro colaborador, ele não vai reclamar com a direção, vai reclamar com o RH. Poxa, esse plano não fez... A vida do cara pode facilmente se tornar um problemão. Uhum. Então ele tem que ter credibilidade, que eu acho que tem muito a ver com vocês também. Muito. Credibilidade é fundamental para vocês, né? Porque é o que você falou, são tickets enormes, obras enormes, quer dizer, se o cara não tiver confiança, fica um problema também para ele, né? Então não é
a contratação está muito ligada a esse lado mais humano de confiança, entendeu? Que acho que quebra um pouquinho essas etapas de processo de decisão. E aí a gente tinha uma política muito boa de relacionamento, muito simples, além de toda a régua, né? Que era assim, a gente patrocinava peças de teatro, tá? Uhum. Só que essas peças de teatro a gente combinou isso com o Marco Nanini, vários atores. A gente combinava o seguinte, cara, a primeira noite é nossa. E você poderia, a gente vai fazer um coquetel, você poderia, no final da peça só, aparecer, né, para as pessoas que querem te conhecer, né? Tudo profissionalmente. Eles são profissionais, isso não é... Claro. São profissionais. O cara falou, claro, cara, eu preciso do patrocínio, o patrocínio é legal, você vai me permitir que a peça fique, e eu entendo, isso é profissional, ele é um cara que... né? Uhum. E isso criava um relacionamento, uma coisa muito simples. Mas a pessoa ia com o seu cônjuge, né? Seja a mulher com o seu marido, outro com o homem com a sua esposa. E a gente tinha uma noite muito agradável, que quebrava todo esse processo. Para selecionar as pessoas que iriam lá, que a gente tinha todo esse processo. Desafio, né? A gente tinha todo esse processo, né? De que, cara, qual é aqui que é o mais... né, que o cara que está mais em contato mais recente comigo, que ele está buscando mais, né, tem mais frequência de relação comigo. Quer dizer, eu tenho um processo. Mas a gente levava, às vezes, cara, 100 decisores. É muita gente. Muita gente. Imagina 100 decisores. E você não é uma coisa de alto investimento, porque peças de teatro tem várias, né, de boa qualidade. Você patrocina, a arte fica feliz, a cultura fica feliz, e você proporciona uma noite, pô, maravilhosa, porque vários atores faziam o seguinte, cara, eu te dou a noite, mas posso te propor uma coisa? Eu falei, claro que foi. Vamos fazer assim, metade pública, até metade é meu, porque eu vou trazer meus amigos, eles vão ficar encantados com uma noite cheia de artista, né? E não tem nada de falso nisso, nada de... Uhum. Gente, é um momento legal. Ninguém tá, nem é dinheiro, não, assim, é um momento legal. Sim. Ele falou, pô, meus amigos querem vir na estreia. Eu abro metade para você, mas todos nós vamos ter um momento legal. Porque o artista também gosta de ser reconhecido também. Então tá todo mundo fazendo um processo que... O que eu falo do lado humano é esse processo. São coisas simples que você pode fazer, que vão dar café da manhã, mas eu acho que às vezes só falar de negócio... Uhum. Uhum. Assim, ele cansa um pouco. Você fala de negócio o dia inteiro. Você tem que falar de negócio num outro tom. Sim. Num tom mais... Vamos tentar ter um pouquinho de amizade aqui. Isso não tem nada a ver com não levar o processo decisório ao pé da letra, mas é você conhecer com quem você está falando, né? Perfeito. Isso é uma coisa que... E você vê que agora eu acho que essa é a tendência que vai ficando, né? Uhum. Não sei se adequa totalmente ao que vocês pensam, assim, mas eu tô falando... Talvez sim, espero que o Luciano tenha anotado essa sua dica aí. Talvez se aplique sim. A gente tem até uma questão aqui, que é uma questão de uma venda muito técnica, né? Então, mas o processo é esse, mas você tem que ter alguma... Pois é. Alguma proximidade com a pessoa. Proximidade, era isso que eu ia te colocar. A gente tem uma venda muito técnica, porque a venda da engenharia da construção ela é uma venda técnica, né? Sim. Mas essa venda muito técnica, ela desembocou de uma série de relacionamentos pregressos, né? Sim, então, sim. Alguém precisava duplicar uma rodovia, alguém precisava construir uma central hidrelétrica, alguém precisava ampliar uma ferrovia. Alguém tinha essa missão, né? E essa coisa mais humana é uma forma de você se aproximar do teu próximo. Tipo, Exato. Que você conversa aqui sobre uma conversa. E até mesmo nesse olhar mais técnico que nós ainda temos, cada vez mais a gente quer botar aspectos relacionais, né, entre a construtora e o dono de um empreendimento, entre a construtora e um projetista, entre a construtora e um consultor, e entre a construtora e pares, né? O nosso setor sempre, as construtoras sempre brigavam muito, né? Talvez não seja esse o caminho. E a construção de relacionamentos, ela é muito importante nesse sentido, né? Porque você precisa se conectar
com um potencial consumidor seu, um potencial tomador de um serviço seu, ou tomador de uma obra, e ele, por uma confiança, pela sua reputação, pela sua credibilidade, pelo que você oferta, ele tem uma conversa mais livre com você, ou menos livre. Né? Se você for muito técnico, né, desconsiderar esse aspecto de relacionamento, aquela conversa onde a construtora poderia dar algum apoio, onde a construtora poderia ter alguma possibilidade de ajudá-lo. É claro, nada é filantrópico, né? Você sempre está olhando uma possibilidade de negócio futuro, mas essa conexão é muito construída por relacionamentos, né? E nessa linha, Luciano, como é que você está enxergando essa construção de relacionamentos que o Emílio se referiu, esse trabalho de cada vez mais a gente querer se aproximar dos nossos clientes, né? Como é que você enxerga as próprias questões de relacionamento com o cliente do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista de pessoas? Como é que você vê os ciclos de vendas, né, no segmento de construção civil e o impacto disso no relacionamento? O que você tem percebido ao longo desses 3 anos? Caramba, muita coisa. Vamos lá. Quando eu penso em relacionamento, eu fujo muito, impressionante. Minha mente nunca vai na venda, nunca vai no desenvolvimento de negócio. Eu estou sempre pensando que para eu chegar lá, eu preciso construir a relação, eu preciso que ele entenda que eu tenho a qualidade, que ele confie no meu trabalho. Então, a venda vai ser uma consequência, né? Como você me falou, ela é um processo. O que a gente tem feito na Ciel é o seguinte, é trazer o conceito do relacionamento para dentro do macroprocesso comercial. Eu chamo sempre de macroprocesso, o Lapa sabe, né? Porque eu não falo só do processo de comercialização, eu falo do marketing, inside sales, comercialização e eventualmente o pós-venda, que eu nem chamo de relacionamento, porque relacionamento para mim é isso tudo, então a gente chama de pós-venda. Então a gente pegou essa grande máquina, pegou o processo comercial e atrelou um grande processo de jornada de cliente que a gente construiu na Ciel. Então, meio que casou, não é ali A com A, B com B, mas a gente casou para que a gente caminhe juntos. E aí a gente conseguiu, por exemplo, com o uso de tecnologia, o Lapa citou tecnologia, além de processo, a gente usa a tecnologia para poder integrar isso tudo. Então a gente faz um upload de CRM para trabalhar o prospect ou o cliente, desde lá da etapa do marketing, aquecendo, pré-qualificando e engajando, passando pelo inside sales ali, que a gente já começa a pensar numa pré-venda, até que entra efetivamente numa etapa de venda e no pós, onde o cliente está recebendo a obra, talvez uma das etapas mais importantes, porque é ali que a gente comprova tudo que a gente falou. Ali que tangibiliza, né, tudo que você prometeu. Então a gente traz muito a visão do relacionamento, da construção de relações, e aí a gente pode falar depois um pouquinho de como é que a gente faz isso na prática, né? Eventos, órgãos e entidades. Isso aqui, né, é uma forma da gente relacionar, de eu mostrar efetivamente para ele. Então eu tenho que falar e depois eu tenho que mostrar também efetivamente. Então a gente tem feito isso, usando muito processo e tecnologia para poder tentar amarrar todas essas etapas, sempre olhando uma jornada do cliente. Jornada essa que não termina. Eu quero que ele um dia seja naquela última etapa da cadeia da jornada, né, pegando uma jornada técnica lá de lealdade e coach, e ele vai ficar circulando ali, se Deus quiser continuar contratando as nossas obras. Seu cliente, né? Exatamente, numa percepção de valor elevada.